Aqui, já provamos que a inovação em Ouro Preto é realidade. Agora, o desafio é outro. Inovar onde tudo parece consolidado é um grande risco, mas é para lá que vamos. Mais tecnologia, mais parceria e o risco real do fracasso. Vamos conhecer quem está mudando a tradição do futuro com a inovação de agora. Prepare-se para o Perrengue Tech, segunda temporada. Está começando mais um Perrengue Tech, a inovação sem filtro. O convidado de hoje é o Alan, que além de ser professor do Departamento de Engenharia de Controle e Automação, é também cientista empreendedor na área de tecnologia. Ele conseguiu transformar pesquisa acadêmica em produto, de produto a cofundador de uma startup, que essa startup está tendo impacto real no mercado. Captou mais de R$1 milhão em editais públicos de incentivo à inovação e hoje, cofundador dessa startup que atua dentro da UFOP, uma empresa dentro da UFOP. Venha conhecer os erros, os perrengues e o que está por trás de todo esse sucesso. Então, bem-vindo ao episódio de hoje. Alan, muito obrigado pela disponibilidade de estar aqui com a gente. Obrigado, Ian. Eu que agradeço. Um prazer participar. Então, vamos lá, Alan. Primeiro, a gente vê como que você teve esse interesse de trazer a tecnologia para o seu dia a dia. Então, eu sou formado em Engenharia de Controle e Automação aqui na universidade, formei em 2008. Então, sempre tive esse contato próximo com tecnologia que é da natureza e já do curso. E as ideias começaram a surgir desde essa época, de graduação, ali com a iniciação científica. Depois, na pós-graduação, a coisa foi amadurecendo até virar realidade depois de um bom tempo. E é um percurso muito atípico, quando a gente fala assim, poxa, conseguiu mais de R$1 milhão de investimento, é cofundador de uma empresa que está dentro da UFOP, tem muitos desafios, mas tudo isso começou com a pesquisa. Como que foi esse momento que você fala assim, essa pesquisa pode de fato virar um produto? Como que foi essa virada de chave? Então, como eu estava dizendo, desde a iniciação científica, quando eu era aluno de graduação, a ideia era fazer um sistema automático de irrigação, envolvendo ali sensores de umidade do solo, um controlador, porque na época a gente via aí uma carência de um sistema todo automático, em malha fechada, igual a gente diz na área de controle. Mas aí ainda era só uma ideia, digamos assim. A gente fez testes muito rudimentares. E quando eu fui para a UFV fazer a pós-graduação, aí que a gente conseguiu dar saltos maiores, sempre atrelado ali ao que já tinha sido desenvolvido, tanto o que já era produto, como também o que era pesquisa acadêmica. Quando eu estava lá no mestrado, no doutorado, a gente sempre tem aquela cobrança, o que o sistema tem realmente de novo. Então foi nessa linha que a gente conseguiu fazer um sistema aí mais favorável, digamos assim, economicamente, é um sistema mais barato em relação ao que existe e também ele tem mais tecnologia do que o que tem aí no mercado. Ele oferece mais para o usuário final, para o produtor. Mas tinha já essa visão clara do que era pesquisa, o que era produto, o que era mercado? Ou você estava fazendo mestrado, doutorado e estava procurando algum princípio, mas sem pensar no mercado? Ou essa lógica do mercado já estava presente desde o início da pesquisa? Estava presente principalmente depois da pós-graduação. Tanto que em 2013, eu formei em 2008. Fiz o mestrado ali em 2009 para 2010, entrei no doutorado. E aí, tanto que o produto lá da minha dissertação foi uma patente. A publicação de artigo científico veio a ter depois que eu defendi a tese. Um ano depois. Eu já era professor aqui também, eu entrei em 2012. Então lá tem esse viés mais também tecnológico, mesmo estando num curso de mestrado. Já tem um incentivo para o empreendedorismo, essa pesquisa não é só para ficar lá no repositório, Isso, eles fazer um impacto real. Viçosa tem, pelo menos no departamento que eu estava, tem também essa preocupação e tem cases lá de sucesso, Tinha outros professores que já tinham aí produtos no mercado. Então você foi formado ali também pelo meio, Só pesquisa, acorda aí, Alan, tem coisa que dá para fazer e por aí vai. Bons exemplos lá. E quando que você percebeu que a sua pesquisa, que já tinha uma patente, poderia virar uma empresa? Porque uma coisa é você estar protegendo a sua pesquisa para explorações futuras, e uma outra é
essa patente pode virar uma empresa. É um salto muito grande, né? Uhum. De cientista para cofundador, né? Sim. Então, aí o caminho foi um pouquinho longo, porque em 2012, igual eu disse, eu passei no concurso para professor. Antes eu fui até professor do IF, né, substituto, e tem toda aquela inércia ali decorrente do cargo, né, para você pegar um ritmo na academia, preparar a aula, iniciar a carreira é muito complicado, muito difícil. Então, acredito que, apesar de nunca ter deixado de lado a pesquisa na mesma linha que eu tinha lá no doutorado, outros desafios foram acontecendo no meio do caminho aí da trajetória acadêmica. E acredito que ali em 2018, 2019, que aí eu tive mais coragem assim, de falar assim, não, isso aqui pode virar algo real mesmo. Uhum. E o primeiro passo foi o quê? O primeiro passo foi nunca parar de testar o dispositivo, né? Algo que é bem claro para mim. Na época da tese de doutorado, eu coletei dados em laboratório. Então era bancada, tudo bonitinho, você tem os equipamentos auxiliares, né? Fonte, osciloscópio, instrumento de medida. Mas o equipamento tem que funcionar no campo, ele tem que tomar sol, chuva, né? Ele tem que ser robusto, ele não pode quebrar, porque esse hardware não funciona, ninguém vai ter confiança naquilo. E para sair do laboratório para ir para o campo, não foi fácil, não foi uma história muito bonita, não. É igual fazer física no ensino médio e chegar na faculdade, né? Tudo aquilo que desconsiderava atrito, desconsidera não sei o quê, agora... agora é tudo real. Então, assim, teve o perrengue do laboratório também, né? E na época a infraestrutura não é igual a gente tem hoje aqui na universidade. Para fazer os circuitos impressos era um artesanato, né? Você tinha que usar ferro de passar, ácido, virava uma sujeira, você tem que furar tudo na mão, soldar. Então, assim, eu tenho uma caixa até de recordação, deve ter umas 40 placas de circuitos lá que eu fiz e deu errado, né? Aí depois que eu colhi meus resultados, consegui fazer o doutorado. Aí para pôr esse equipamento em campo, né, e de forma que ele seja ali autônomo de energia, que a bateria não descarregue e que ele transmita os dados sem fio, também tem esse desafio técnico aí. A temperatura varia muito no campo, né? Pode afetar a eletrônica, então foi uma história longa. E até ter um equipamento agora robusto, né, ter um produto de mercado, foi bastante suor. O pessoal fica achando que tecnologia acontece do dia para a noite, né? Se pegar até a sua trajetória de 40 testes que não deram certo e pegando mestrado, doutorado, né, após, até de fato perceber que é um produto, é muito teste, né? Então a gente entendeu que passou muito perrengue aí em bancada, até quantificou isso. Um dia, quem sabe, a gente não vai lá investigar como é que foi essa evolução desses 40 erros, né? Até virar um acerto. Dá pra fazer uma linha do tempo. E aí, então a gente entendeu que o início foi uma pesquisa. E sobre a sua empresa, o que é a Epson? Conta para o pessoal um pouquinho como que essa pesquisa transformou num produto. O que é esse produto? Só voltando um pouquinho atrás, eu acho que também o que deu a motivada foi a patente ter sido aceita, né, pelo INPE, se eu não me engano, em 2019. Dá um aval, assim, bacana, técnico, né, porque a gente sempre é muito questionado, né, nada nunca está tão bom. E aí, em 2021, então, nessa trajetória acadêmica minha, a gente criou um curso de mestrado no departamento. Era um baita, e continua sendo, mas antes era mais ainda um desafio entrar na pós-graduação, orientar alunos de mestrado, né, depois de doutorado. E a CEO da empresa, né, a sócia administradora, a Érica, ela é ex-aluna aqui da UFOP, ela foi estagiária de laboratório, fez um mestrado comigo, foi uma das minhas primeiras alunas de mestrado. Totalmente aculturada já na tecnologia da empresa. Isso. Porque aí, como foi o mestrado em automação de processo de mineração, né, em parceria com a ITV, aí a gente falou, poxa, será que essa tecnologia aqui também de medir umidade para solo, que é um dos produtos da Epson que nós vamos chegar lá, não daria certo para minério? E aí a coisa foi andando, aí o Matheus também, que veio fazer o mestrado comigo, também colocou mais um tijolo ali, né, nessa história. E aí a gente falou, poxa, a gente tem aqui, ó,
praticamente quase um produto robusto para a área de agricultura, e temos essas outras patentes aqui engatilhadas para a área de mineração, tudo relacionado com umidade. Por que a gente não abre uma empresa para comercializar esses produtos, né? Aí veio toda aquela insegurança, né, eu sou professor, dedicação exclusiva, de como é que viabilizaria isso, né? Aí o marco legal, né, de Ciência e Tecnologia de 2016, ele é a base aí legal para essa situação. Então eu tive muito apoio do NIT, da UFOP, para poder fazer os acordos e deixar tudo dentro da regra aí, né, a questão do licenciamento das patentes para a spin-off, que é a Epsilon, para a startup. E então hoje a Epsilon tem um contrato de uso compartilhado do espaço com a UFOP e também tem acordos de licenciamento de patente. Então, quando a Epsilon comercializa uma estação de monitoramento de umidade do solo, umidade, salinidade, temperatura, tanto para fins aí de monitoramento ambiental como de agricultura, ela paga royalty para a universidade pelo uso do espaço e também paga royalty pela patente. E aí o titular também é o FOP, mais a UFV, mais a FAPEMIG. Que foi todo mundo que passou no investimento, né? Que tem um pouco da propriedade intelectual, que utilizou os laboratórios, exatamente, utilizou bolsa, utilizou espaço universitário. Isso, eu fico como inventor, eu e meus orientadores na época, né, professor Paulo Monteiro, Zé Alves, e os titulares são as instituições. Então, assim, a gente abriu o CNPJ lá em 2019, mas até esse arranjo todo ficar... Desculpa, a gente abriu em 2021, mas até esse arranjo legal ficar todo pronto, aí demorou um pouquinho, né? Vamos pôr aí uns 2 anos de burocracia. Porque acho que até para o UFOP não tinha muitos exemplos de patentes, né, de pesquisas acadêmicas que estavam virando produtos e possibilitando a comercialização, como às vezes nem a UFOP saberia o que faz com isso, né? A gente estimula tanto a pesquisa básica virar pesquisa aplicada para virar de fato um produto, aí quando a gente tem um sucesso, o que eu vou fazer com esse sucesso agora, né? Tem que criar demanda, né? A gente cria demanda e acha a solução, né? Foi bem... Eu tive um grande suporte lá do NIT, né, da Isabel, para fazer esses acordos e deixar tudo o mais transparente possível, né? Na época, a incubadora não estava funcionando, então seria um caminho também, mas como tem essa particularidade da UFOP ser a titular das patentes, teve esse outro caminho de a startup ser uma spin-off da UFOP, né, que é uma deriva das tecnologias da própria UFOP. Então vira esse ciclo virtuoso, né, da empresa comercializar, formar, contribuir na formação de recursos humanos também, inovação. Então a empresa oferece estágios, oferece bolsas. Com esses projetos que a gente captou, a maior parte deles é de bolsa. Hoje a empresa deve pagar aí em torno aí, juntando as duas startups, umas 12 bolsas, né, para alunos de graduação, para alunos já formados, ex-alunos, para alunos da pós-graduação. E eles ficam, né, imersos nesse pequeno sistema, mas eu acho que já faz uma... Pequeno, nossa, o que é isso? É inovação gerando inovação o tempo todo. Pode fazer uma diferença. E aí, né, a gente usa o conhecimento desenvolvido na universidade para transformar em produto. Quando isso chega no mercado, gera royalties para a própria universidade para poder reinvestir esse dinheiro em mais inovação. É interessante, a gente teve na primeira temporada uma conversa com o André, que ele foi mostrando como que pesquisas podem passar pela Incultec para virar empresas, ou aqui a gente vai ver um outro caminho, né, que passando direto pelas patentes, enfim, sendo comercializados. Você citou 2 coisas interessantes, né, que muitas vezes a gente acha que a gente tem a pesquisa, né, a gente tem ali o princípio validado, mas esse princípio validado não necessariamente é um produto. Igual você falou, eu posso ir para mineração, eu posso ir para agricultura, eu descobri uma coisa, mas eu não sei onde e como eu vou explorar, e cada uma com as suas particularidades. E principalmente essa virada, né, de eu era um pesquisador que descobri esse princípio, mas para virar um produto, aí vem equipe, aí vem sócio, aí vem alguém para administrar, para de fato ter essa virada da pesquisa para a empresa. Você acha que a chegada das pessoas foi o que possibilitou essa transformação da patente em uma empresa? Ou, né, enfim, foi por um outro caminho? Com toda certeza, né? É um aprendizado aí que eu tenho. Quando a gente está ali
na pós-graduação, né? De repente, a coisa anda muito... Você trabalha muito sozinho, né? Muitas vezes, né? É você e o laboratório. Claro, você tem seus colegas, mas naquele momento é sua tese, tem a questão de ser inédito. Então, até eu virar a chave, né? De encorpar a equipe, né? Que também veio dessa linha de pesquisa voltada um pouco para a mineração e eles... os ICs também, né? Tanto que a gente tem uma outra patente, a primeira voltada para a mineração em 2019, eu acho que ela tem uns 6, 7, 8 inventores, né? Porque foi a equipe ali até dos ICs que ajudaram com os testes de laboratório para a coisa multiplicar, porque uma pessoa não faz milagre, né? E sozinho não vai. Muito boa, tá aí a lei do bem e tudo mais, para falar assim, formem equipes, né, formem grupos, porque sozinho realmente não dá. E até a flexibilidade de vocês de ir se adaptando de acordo com as demandas, né, do que pode ser explorado ou não, enfim. E olhando assim, o pessoal sempre fica, primeiro eu preciso do dinheiro, eu preciso da demanda, eu preciso da equipe, eu já tenho a empresa, ela já está dentro da UFOP. Qual que foi o ovo e a galinha aí? Primeiro a empresa, depois o investimento, primeiro o investimento, depois o espaço. Qual que foi a cronologia desses valores que chegaram até vocês, dos espaços que vocês conseguiram conquistar dentro da UFOP e esse crescimento aqui também com a equipe? Então, depois que a gente abriu a empresa, por coincidência aí do destino, o primeiro cliente foi a UFV. Tinha uma pesquisadora de lá que estava precisando monitorar umidade, salinidade, temperatura do solo. Os equipamentos que existem aí no mercado são todos importados, aí chega aqui um valor bem salgado, né? Porque é em dólar e tem todo o imposto aí de importação. E aí teve a indicação, né, do sistema nosso, e por coincidência a gente tinha acabado de abrir o CNPJ, só que ainda faltava a parte legal para poder comercializar, porque tem a patente. Então a gente teve que ainda aguardar, segurar, até finalizar o contrato de licenciamento para concretizar a primeira venda. Eu acho que a primeira venda ela é marcante, né, porque ela chancela ali, ó, você tem cliente. A demanda chegou antes da empresa. O sonho de qualquer um, né? E aí dali para frente a gente falou, poxa, vamos então dedicar mais a isso. Aí a gente percebeu muitos editais aí para inovação. O primeiro que a gente participou foi o Centelha. Só que nesse Centelha é uma concorrência gigante, né, nesses editais. Eu lembro que passavam 20, né, e assim, submetem mais de 500 propostas. A gente conseguiu aprovar na primeira, segunda etapa, tem um feedback lá de especialistas, né, na área de inovação. Só que aí a gente ganhou, mas não levou, porque depois, né, por um detalhe lá, na hora que eu fui ver o edital, na hora do termo de outorga, eles falaram, não, estava escrito, né, a empresa não poderia ter sido criada com mais de 12 meses, e a gente tinha 13. Eu não sei se eu li isso na época e passei batido, né, então a gente ficou de fora. Que seria o primeiro aporte para alavancar mais aí o sistema de monitoramento de umidade. O que a gente fala, pessoal, assim, tem muito investimento pré-seed, né? As pessoas não acham que tem um investimento em cima de ideias, né? Esse era de ideia, era um TRL baixo, eles exigiam um TRL só ideia mesmo, né? De 0 a 3, quase. 0 a 3, isso mesmo. Então, a gente foi aprovado, mas assim, a gente, apesar de não ter levado, a gente empolgou, falou, poxa, então... Com o feedback que teve das críticas dos avaliadores, falaram, vamos participar de outro. E logo em seguida abriu... Tem coisa aí, né? Tem coisa aí. Viram que é inovação, às vezes a gente precisa de uma legitimação externa, né? E aí apareceu o CIDGov no mesmo ano. Aí a gente participou. Foi o mesmo que o aluno que já passou por aqui também, o João Vinícius, contou. Ele participou desse edital. E aí a gente conseguiu ser contemplado. E aí acho que foi a mudança maior de chave para a gente foi o CIDGov. Né, que é um programa de aceleração de empresas do governo de Minas, e o mais legal é que além do aporte financeiro eles dão mentoria, então a equipe recebe mentoria de marketing, de procedimento de fabricação, troca ideia com outras empresas que já passaram pelo estágio que a gente estava passando,
de vendas, de assuntos que Modelo de negócio. Modelo de negócio, de assuntos que a gente não sabia, não tinha nem ouvido falar, né? E a gente fica achando, não, eu só preciso desenvolver o produto e o produto vai se vender, né? Não, você Não. tem um produto, empresa é outra coisa, né? E eu não esqueço de uma palestra lá da pesquisadora lá da UFV no Parque Tecnológico, né? Eu conheci o Parque Tecnológico da UFV. Curiosamente, eu não conhecia, apesar de ser ex-aluno de lá da pós-graduação. E aí ela disse muito bem, né? Só é inovação se gerou a nota fiscal. Antes da nota fiscal, não tem inovação. É só uma ideia. Né? Na patente é uma invenção. Você tem que ter a demanda, tem que ter o cliente para de fato impactar a sociedade. Não tem que ter o produto tem que ir para o mercado, né? Senão ele é só uma invenção. Inventores todos somos, né? Todo mundo é cheio de ideias, aí a gente resolve 10 soluções para cada problema, né? Agora, concretizar isso e ter a demanda é outros 500. Aí vem, então, esses investimentos do CID e vocês tiveram também foi do Compete Minas? Teve algum outro? O Compete Minas é mais recente, né? Foi do ano passado. E a gente também foi contemplado no Cientista Empreendedor. Aí foi a criação de uma segunda startup da Mind Debug. Só para confirmar que eu não estou mentindo, né? Juntando tudo isso aí, foi um impacto muito grande, financeiro, né? Dá uma grandeza para a galera aí. Dá um aporte aí de inovação, né? Nesses editais de fomento da ordem de mais de R$1 milhão. Muito dinheiro. E não é para o seu bolso, deixa bem claro. É um grande engano, né? É para o projeto, então o projeto tem um cronograma, tem metas, objetivos, a gente tem que... Até avançar no TRL, né? Isso, a finalidade principal é avançar no TRL. E assim, que é o grau de maturidade dos projetos. Isso, a maior parte do recurso é em bolsas, né? É para a equipe, para a gente ter mãos para executar o projeto de acordo com o cronograma. Tem também material de consumo, material permanente, né? Que retorna para a universidade de infraestrutura. Porque até para fazer um MVP você precisa de matéria-prima, né? E fazer um investimento em cima da ideia ou ali dos protótipos é complicado, né? É caro. É caro. Inovação de hardware, como é o seu caso, é caro. Porque nunca funciona de primeira, né? É a regra, né? Se na bancada não funcionou nas 40 primeiras, não vai ser agora no teste real que vai funcionar. Nunca. A gente vai ficando calejado e vai até aprendendo, né? Aprimorar a sequência de testes, achar um atalho ali para lançar uma melhoria no hardware, uma versão com uma funcionalidade nova. E até dando outro mérito, né, do Compete Minas, acho que foram mais de 700 submissões, e acho que foram só umas 30, 40 contempladas, algo assim, foi? Isso, eu acho que, acho que menos de 30 contempladas. Então, assim, é realmente um grande mérito do que vocês estão fazendo aqui dentro. Obrigado. E falando de méritos, né, qual foi, assim, uma grande conquista, vocês falam assim, nossa, nem eu tô acreditando que eu cheguei aqui, como que isso aconteceu? Que você tem muito orgulho nessa trajetória? Eu tenho particularmente assim, muito orgulho da tese lá de doutorado, né, que começou desde uma IC, igual eu disse, né, hoje virar um equipamento aí de mercado, um produto, né. A gente tem aí uma estação de monitoramento de umidade, temperatura, salinidade do solo, né, transmite dados sem fio, com autonomia de energia. O usuário final tem a informação ali na palma da mão, no celular, no sistema web. Isso aí dá suporte para a parte ambiental, para a parte de agricultura. E agora, né, nesse edital aí do Compete, a gente está transformando um SaaS. Então a gente quer levar essa tecnologia para o pequeno agricultor. Durante o CID, a gente viu que para o grande agricultor não é barreira comprar o hardware. Mas para o pequeno, a hipótese nossa é que seja uma barreira grande, né? Ele investir já de uma vez ali num monte de equipamento para automatizar a irrigação dele pode ser uma barreira. Então agora a gente está no modelo de negócio para fornecer os equipamentos para o pequeno agricultor e ele vai investir ali só na assinatura, né? Então vai incomodar os equipamentos e a assinatura do aplicativo e a gente vai validar o final da história, né? Que é o controlador acionar a irrigação de forma automática baseado nas medições de umidade das estações de monitoramento. Então, assim, ver a patente, né, igual eu disse, a invenção, chegar na ponta lá no mercado, né, chegar no produtor, no grande, no pequeno, isso aí a invenção virou inovação. Isso, caso, fico bem orgulhoso disso aí.
Ver o filho nascer, crescer e andar, né? E fazer, pronto, fiz a minha parte, agora voa. Aconteceu, né? Isso aí é bem satisfatório, assim. Muito legal. Agora, muito lindo, né? Maravilhoso essa história. Parece que é uma história de sucesso, isenta de erros. Mas a gente vai agora fazer o contraponto disso, né? De mostrar que para chegar nesses espaços, você já até deu pequenos momentos, né? Para a gente aproximar a inovação de quem está passando por esses experimentos de tecnologias de hardware, que assim não vai ser nem na primeira nem na segunda. Então, assim, o seu primeiro MVP, como que foi? Antes de investimentos milionários, né? Alguma coisa aconteceu. Acho que o primeiro é aqui mesmo na UFOP. A gente tem ali um espaço que foi inaugurado há muito tempo atrás, ao lado do laboratório de automação predial, que a gente chama lá de laboratório jardim. Então a gente testa algumas coisas ali do lado externo. E aí foi aquela história que eu comecei a contar, né? De falar assim, vou tirar agora os sensores e vou colocar do lado externo com a bateria, um painel solar, e ele vai transmitir sem fio igual estava no laboratório e tudo vai funcionar. Aí começam os problemas, né? A temperatura, por exemplo, no ambiente externo, no interno ela está ali em torno de 25 graus, tudo está funcionando direitinho. Lá fora, em Ouro Preto, fica variando aí dentro da caixa, que tem que ser fechada para nada molhar, né? Chega a 45, quase 50 graus. Nossa. No inverno, lá dentro chega a 8 graus. Então, aí já começa a avacalhar seu sistema de medição todo. A bateria, né? Circuito de carga. Então, isso não precisava no laboratório, porque você tem fonte de bancada, você tem tudo disponível. Então, aí foram alguns anos de teste, né? Para ter algo confiável. A integração, né? Você tinha ali a pesquisa aplicada ali, mas para virar um produto precisa integrar no meio. Então aí começa coisas que a gente não pensou, né? E a energia, e a temperatura externa. E eu esqueci o nome que você falou, que tem lá o piloto. O Laboratório Jardim. O Laboratório Jardim. Eu até vi que até algumas escolas de Ouro Preto visitam lá, né? Isso, ano passado a gente começou, né, tudo derivado dessa ideia aí, a gente começou um projeto de extensão, né, eu, a professora Lívia, a professora Rita, com mais ajuda dos técnicos do departamento, da Roberta, de trazer a criançada, né, das escolas aí de Ouro Preto, de 3 a 12 anos, para visitar a horta inteligente. Então lá a gente tem os equipamentos instalados, então a criançada na primeira visita, também uma parceria com a Emater e com a Prefeitura de Ouro Preto, a Secretaria de Agricultura, de Agropecuária, e aí então a criançada faz uma primeira visita por turma, e a gente tem os canteiros, então eles plantam alface, a gente explica para eles a tecnologia que tá lá instalada, explica que foi tudo desenvolvido aqui, leva eles no laboratório, então cada um planta uma mudinha, né? A gente leva eles no laboratório para eles conhecer a linha de impressão 3D, imprime um brinde para eles, um robozinho jardineiro, cada um ganha. Que legal. Eles brincam nos robôs das equipes de competição da universidade. E aí depois de 40, 50 dias, eles retornam para fazer a colheita do alface que plantou, até brinco com eles, né? Cada um lembra qual foi o pezinho que plantou, eles falam que lembra, né? Você fala que lembra. Aí cada um colhe o pezinho de alface, aí a gente está querendo ampliar a parte de conscientização ambiental, de alimentação nutritiva. A gente faz uma gincana, uma brincadeirinha com eles no laboratório, com alimentos, né, impressos na impressão 3D de brincadeira, né? O que é saudável, o que não é, e eles fazem uma seleção desses alimentos. A gente leva eles para visitar os laboratórios de robótica do ITV, que tem uns robôs bem impressionantes lá. Então, trazer a criançada para dentro da universidade, porque são eles que vão estar aqui daqui a pouco. Para formar novos empreendedores e pessoas vão trazer novas inovações, né? Incentivar, né, desde criança, né? Plantar a sementinha ali na cabeça dele. Muito bom. E então desses MVPs, assim, a gente vai, com o tempo foi avançando, né? O MVP virou um protótipo. Você lembra algum grande perrengue, assim, de um protótipo que você falou, caraca, o que eu vou fazer agora? Olha aqui o que aconteceu. Mesmo com essa maturidade do sistema sendo testado na UFOP, aí quando a gente participou do CIDGov, aí a gente foi rodar os pilotos. Então tinha um piloto lá na floricultura em Porto Firme e outro lá na Bahia, né, num grande produtor. Então tinha um pequeno e tinha um grande. O grande era um pivô central, né?
plantação de algodão, algo enorme. E o pequeno a floricultura. Então, assim, mesmo aqui funcionando, na hora que você vai para outro cenário, aí começa a ter problemas a questão da transmissão sem fio. As barreiras são diferentes, né? Para começo de conversa, na hora que a gente chegou em Porto Firme, a estação ia ficar do lado de um barranco enorme. Então ali já era uma zona cega para transmissão de dados. Aí a gente teve que fazer uma triangulação para fazer a transmissão funcionar, mas aí você já perdeu um bom tempo até a coisa começar a funcionar, né? Passa o tempo, o programa de aceleração era rápido. Aí depois que a gente deixou tudo funcionando, a gente teve problema de conexão com a internet. Então, assim, o teste não completou o 100% que a gente queria, sabe? Poxa, na bancada já errei 40 vezes. Aí eu vou fazer meu piloto, aí tem a energia, tem a temperatura, tem não sei o que, agora vai. Aí chega lá, é internet. Internet. Só um exemplo assim, né? A gente deixou o sistema funcionando, aí depois passa um tempo, o produtor lá troca a senha do Wi-Fi e aí a gente perde os dados. Nossa. Depois de quanto tempo de teste? Deve que estava um mês de teste. Assim, aí a gente resolve o problema de da internet. Nossa. Então, o teste eu imagino vocês, não, gente, olha só, conseguimos um cliente, vamos testar, um mês está pronto. Aí 6 meses depois. Cadê os dados, né? Então, nossa. Desse jeito. Eita, nossa, muito bom. E qual que foi... Então, depois fez esses testes, foi resolvendo a integração do produto nos ambientes, aí chega o momento que tem as demandas. Então, de sair desses testes que vocês tinham controle, era algo que vocês estavam fazendo um acompanhamento de perto, até uma possível microescala, né? Chegou uma demanda um pouquinho maior do que a capacidade de vocês. Sim. Aquele momento, assim, estava tão esperando pelo sucesso, ele chegou e agora, o que eu vou fazer, né, com essa demanda? É curioso. E também, aí só voltando um pouquinho, no produtor grande, aí o problema foi que as distâncias eram muito, muito longas, né? Fazenda que tem 20 pivôs centrais, se eu não me engano, cada um é 100 hectares irrigado. Então não deu o alcance da transmissão, a gente teve que trocar o rádio para uma tecnologia melhor, sabe? E aí, isso tudo durante o CID-Gov. E aí eu lembro que a gente foi um pouco ousado de prometer, durante o CID, que a gente ia comercializar 15 equipamentos. Aí tá lá, até agora eu não consegui a internet. E é um ano nem um ano, acho que são 8 meses, né? Bem rápido, programa de aceleração mesmo. Era 6 meses, mudar para 8 meses. E não é que durante esse período a gente conseguiu um cliente, né? Que adquiriu, acho que 15 equipamentos. Nossa! Não para finalidade de automação de irrigação, mas para monitoramento de área degradada da mineração. Né? Que foi a Vale. Então, a empresa comercializou equipamentos lá para o Parque de Carajás para monitorar pilhas de estéreo. Então, eles já... É uma área bem degradada, então tem uma equipe de pesquisadores que eles estudam quais cultivares conseguem voltar à vida naquela área que está quase que terra arrasada, né? Então eles estudam, eles até jogam micro-organismos na própria água da irrigação para voltar à vida e estudam os cultivares que conseguem nascer, as plantinhas que conseguem nascer naquela área, e lá está sendo monitorado pelas estações da Epsilon. Olha só! E teve alguma dificuldade desses testes de bancada para um teste mais escalonado de 15 ou foi, ok, já estamos adaptados aqui com a situação? Eu acho que os testes piloto que eu mencionei, né, no pequeno e no grande, que foi o caminho das pedras final para ter um produto robusto. E assim, robusto mesmo porque funciona numa área de mineração, que é o pior cenário possível, né? A pior poeira, aquilo enferruja tudo, e o equipamento é robusto a esse ponto. E hoje, então, vocês têm claro qual que é o Product Market Fit, né? Eu tenho um produto para esse mercado e é lá que a gente vai atacar, ou vocês ainda estão fazendo esse ajuste? Depois de resolver todas essas situações técnicas, né? Aí começa a entrar as mercadológicas de demanda, de manutenção, de modelo de negócio. Vocês vieram modificando com o tempo, estão ainda descobrindo? Como que está? Durante o CID foi uma etapa que a gente consolidou a questão aí da empresa comercializar os equipamentos, né? Igual esse exemplo que eu dei aí do parque lá de Carajás. E agora no Compete a gente está transformando, quer, né,
fazer um modelo de negócio com SaaS, vender o serviço, Software as a Service. Então, a gente já vem investindo aí na desenvolvimento dos aplicativos, no portal web, e a gente tem visto que essa demanda de monitoramento ambiental para a questão de crédito de carbono, ela existe, o pessoal usa só equipamento importado, e a gente está já agora, né, como uma das metas lá do Compete, integrando 4G nas estações, então ela não vai precisar de infraestrutura nenhuma do local, né, só da cobertura telefônica, para os dados serem enviados. Então a gente já está em fase de teste. Foi o modelo de negócios que demandou alteração tecnológica ou foi a alteração tecnológica que possibilitou um novo modelo de negócio? O modelo demandou alteração tecnológica. É o que a gente sempre fica falando assim, galera, a gente fica pensando sempre na tecnologia, achando que assim, essa é a grande questão, mas a tecnologia tem que ser testada em realidades, né, no mundo, porque são situações que a gente nem imagina, né, de manutenção, o valor que a pessoa tem disponível para comprar tecnologia, né? Então, enquanto a gente não acha esse encontro do mercado com o produto, fica difícil um escalonamento, né? Então, no TRL 78, que é o equipamento, a gente volta para um 3, 4, 5 do SaaS. Assim, agora vai, né? De agora 10 eu já tô no 7. É porque agora... voltei no 3. E aí a gente tem um acompanhamento também bacana do Sebrae, né? Nessa jornada agora do Compete. Acompanhamento técnico ali, muito legal. E a gente bate muito nessa tecla assim, gente, às vezes você vai desenvolver um produto e vai perceber que você desenvolveu coisas não considerando muitas variáveis, aí é tarde demais, né? Então essa proximidade sempre com o cliente, com as situações reais, de sair mesmo do laboratório é muito importante, né? Muito. E aí a gente está agora desenvolvendo os pilotos, né? Produtor de café, os pilotos vão ser com agricultores familiares de Ouro Preto, então a gente tem lá em Santa Rita, na verdade é em Piedade, né, um produtor de café. A gente só está esperando ele finalizar o sistema de irrigação para a gente chegar com os equipamentos da parte de monitoramento e automação. E o que está mais avançado é ali em Coelhos, que é Amarantina, né, depois Coelhos, que é um produtor lá de verduras, de hortifruti. E aí lá a gente já está quase finalizando a instalação. Aí vai ser o que eu disse, né? Um case com um sistema completo, com um controlador, coisa que a gente já testou bastante aqui no Laboratório Jardim. Dessa vez eu acho que não vai ter tanta surpresa mais. Né? Sempre tem, né? Daqui uns meses você conta pra gente. Não tem jeito, não. Mas é interessante isso, né? Que a inovação não para. O pessoal acha assim, inovei, agora é só transformar em rotina. Não é, né? Porque quanto mais a gente vai testando no ambiente, mais a gente vai incluindo variáveis do produto. Sim. Achei ótimo o exemplo, né? Do TRL7, eu estava achando que eu já estava quase pronto da escala, volta em prototipação e você vai tornando o produto mais coeso, né? O design com a funcionalidade, com todas as intempéries ali em volta, né? Achando nicho, né? Achando nicho. Muda o cenário um pouco, então tem hora que tem que avaliar até que ponto você vai abrir demais, né? Ou focar, né? E aí isso demandou de você, assim, uma coisa é o cientista, o outro é o professor cientista empreendedor, né? O que você vê de diferença nisso? Você enquanto professor cientista e você enquanto cofundador de uma startup que está ali vendo essas operações, lidando com o mercado, com o cliente, com o modelo de negócio, com sei lá mais o que acontece, né, nessa jornada. Eu acho que é bem motivador, né? Porque pelo menos na minha área, né, que é engenharia de controle de automação, você vê esse impacto real acontecer, né, ele é bem gratificante. Você sair do laboratório ali, né, dos seus experimentos e aquilo virar produto e você vê, de repente, um benefício aí para um agricultor familiar. Só para tentar ser mais claro, né, esses agricultores, eles falaram para a gente que eles gastam de 1 a 4 horas do dia de trabalho, de segunda a segunda, mudando registro de válvula, mudando registro, né, para direcionar a água na irrigação deles. Então eles vão lá e mudam manualmente. De 1 a 4 horas, dependendo do tamanho da propriedade. Né? E não tem feriado, não tem fim de semana, todo dia. Natal tem que sair lá na ceia, opa, peraí. Tem um que diz que acorda 3 da manhã, né, já começa. Então, assim, a gente possibilitar levar essa tecnologia toda informatizada, a gente levar um equipamento que vai
automatizar esse liga e desliga desses registros, mas também historiar tudo na palma da mão dele, de como que hora que ligou, que hora que desligou, o quanto que ele economizou de água, o quanto que ele economizou de energia, como é que ficou a umidade, a temperatura do solo naquela plantação no último ano, para ele tomar decisão para frente e livrar ele para fazer outras atividades, né, naquela propriedade. Os benefícios da automação, né? E como ele é pequeno, geralmente é ele mesmo que tem que dar conta de tudo, né? Ele joga no gol, joga no ataque, joga no meio. Então isso aí é muito, para mim é incrível, tá? Tá podendo levar esse tipo de tecnologia para a sociedade. E até a popularização da tecnologia, né? Que a gente sempre fala, quando a gente forma um ecossistema de inovação, então é você que está desenvolvendo uma tecnologia que possibilita o ecossistema crescer por outras formas, isso retroalimenta os seus próprios estudos, seus próprios testes para gerar mais produtos locais, né? Porque o que você falou no início, você competia com alguém com uma tecnologia externa que era muito cara, então só ia para perfis específicos de empresa. Uhum. Então já é desleal a competição dos grandes com os nossos pequenos produtores. Então a tecnologia também potencializa as ações dos pequenos produtores para ter um diferencial competitivo, quem sabe também não crescer de outras formas, né? Com certeza. E também abre vários temas de pesquisa para os alunos, né? Na hora da gente fazer dissertações, teses, iniciações científicas, TCCs, né? E a turma fica muito interessada porque é algo bastante prático que está acontecendo, então é motivador. Que é o que o sonho, né, da AAA, que o pessoal fala, né? Conciliar a pesquisa com o mercado, as empresas, né? E o governo, com todos esses incentivos, né? O seu vai desde de ensino médio ao pessoal aqui de graduação, mestrado, doutorado e testes industriais, né? Você pega uma cadeia muito grande. Parabéns por isso. Obrigado. Isso aí é bem motivador, bem divertido. E, obviamente, a gente vê também que depois de você ter trilhado essa jornada, parece que já é o suficiente, você ainda foi empreitar por novas ideias. Uhum. Conta um pouquinho pra gente como que foi. Estava faltando, tá sobrando tempo aí? Tá tudo dando muito certo para já querer investir em outra ideia? Não, nem fala. Então, surgiu a oportunidade do edital aí do Cientista Empreendedor no ano passado e a gente, eu participei, né, consegui colaborar um pouco lá com o Robson Lage, que é técnico da UFOP, funcionário, servidor da UFOP. O tema de doutorado dele foi, junto com o professor Arroio, um equipamento para gerar hidrogênio, né, para descarbonização na mineração. Então, um equipamento que, por eletrólise, ele pega a água, quebra, gera hidrogênio, aí vai uma mangueirinha que a gente joga esse hidrogênio lá na admissão do motor a diesel do caminhão para mineração, e aí ele economiza diesel e reduz a emissão de CO2. Né? Junto com a professora Elisângela, eu orientei o Robson no mestrado do ITV. E ele continuou lá com o professor Arroio na pós-graduação, né, no doutorado na Engenharia de Minas. Aí no finalzinho do doutorado a gente conseguiu contribuir ali com ele, e aí a gente viu essa oportunidade, viu o edital aberto, que era para abrir uma nova startup, e aí a gente foi contemplado, e aí abrimos uma startup, né, então sou eu, a Érica, que a gente é da Epsilon, e mais a equipe lá o Yuri, o Raí e o Alex. O Yuri fez o mestrado com a gente também no ITV, o Alex fez a graduação, o Raí fez o mestrado está terminando o mestrado na computação, a Érica fez o mestrado na automação e está terminando o doutorado na computação, o Robson da mineração, que é o servidor, e o professor Arroio. Aí nós estamos nessa nova empreitada aí. Gerando patentes, gerando empresas, uma fábrica de empreendedores também, muito legal. Estamos na luta aí. Muito bom, muito bacana. E seguindo, você é um grande exemplo, né? Você puxou aí abriu as portas, né, para pesquisas virarem empresas. Já tem uma segunda encaminhada. E o que você diria para a terceira, a quarta, a quinta? O pessoal agora que está assistindo e vendo que é possível esse caminho, qual conselho você daria? O conselho assim, é muita persistência, né? Acho que é o principal. Saber ouvir crítica. A gente está na academia, o que mais existe são
questionamentos sobre a viabilidade e tem que testar muito isso, né? Porque ainda no aspecto técnico da invenção, isso aí, a gente tem que olhar o que já foi feito para ver se realmente tem novidade ali, para daí a gente transformar em inovação, que é esse outro caminho, que aí minha dica é procurar os órgãos de fomento, né? A FAPEMIG tem lançado 3, 4 editais para diferentes fases aí de maturidade tecnológica por ano. Eu vi a Deep Tech lá, que já era para tecnologias já mais desenvolvidas. A gente tem o Sebrae, isso, tem o Deep Tech. Teve, né? A gente tem o Sebrae também com a linha junto com a Embrapia, a gente tem uma Embrapia aqui na Escola de Minas. O CNPq também lança alguns editais de bolsa, né? O RAI, né? Recursos Humanos da Empresa. E também a FINEP, então, para um TRL mais avançado, é por aí que a coisa acho que vai acontecer. Ou seja, opções para tirar sua pesquisa, né, do artigo científico, gera também, né? Mas pode gerar também outros subprodutos. Exatamente. Para além da academia e reforçar, e um alimenta o outro, né? O pessoal está falando o tempo todo da tripla hélice, né? O tempo todo. Vamos formar um ecossistema em que pesquisas viram inovações, porque a gente estava muito no estereótipo que as pessoas acham que não precisa de pesquisa para gerar inovação, né? Tava achando que é o pessoal que largou a universidade, larga tudo para empreender, e a gente aqui mostra que tem algumas inovações de impacto que vêm de pesquisa, né? A universidade, ela tem um papel nas novas ideias e novas tecnologias, precisa de uma profundidade, né? Que para você ser novo, você tem que fazer o que ninguém fez. E às vezes um conteúdo de pegar aquele princípio básico e pensar em outro tipo de arranjo, né? Leva tempo. Concordo plenamente, né? A universidade tem um papel fundamental aí nessa história. Porque tem, às vezes a gente escuta algumas histórias, alguns casos aí de exceção e acha bonita a história e fala, então vou largar a universidade. E vou empreender. Não é pra ir, não. Vai lá ver quantos anos você vai... Ok, Alan. Muito bacana a trajetória. A gente está chegando no quadro final do podcast, que a gente faz, que é o Na Lata ou Nada. Então a gente faz algumas perguntas, que é para mini histórias, a primeira coisa que vier na sua cabeça, para dar um overview geral da trajetória. Então, o primeiro seria um erro que te ensinou muito. Acho que trabalhar em equipe, né? Como eu estava dizendo no início, trabalhar sozinho igual era antes, na época do doutorado, tem que ser várias mãos para a coisa acontecer. Então, a equipe é fundamental. Tá assim meio Mike Precious, né? Assim, é minha pesquisa, é minha patente, ninguém vai roubar, né? A gente fica... Mas minha tese. Minha tese. E até é isso, porque a gente confunde muito invenção com inovação. Então, essa parte do é meu, a invenção, assim, é o primeiro passinho, né? E até isso, de fato, gerar uma inovação, não dá para fazer sozinho, né? Muitas mãos. Muitas mãos. Até a própria inovação aberta veio disso, né? Até as empresas estão se abrindo também a ideias de fora para ajudar no desenvolvimento. A gente não está numa época de escassez de conhecimento, né? Isso, que é outro modelo bem legal, né? Inovação aberta. Aquele momento que você falou assim, não, agora deu muito ruim, já era, vou desistir, não aguento mais isso aqui, deixa eu caçar outra coisa para fazer. E eu acho que é na época da pós-graduação, que você faz 1000 experimentos, fim de semana, já estava trabalhando, né? E tem hora que nunca dá certo, né? Fala, nossa. E também é muita crítica, né? Você submete um artigo, vem ali, sempre, como diz um colega meu, sempre tem um terceiro revisor para te descascar ali, né? Então tem que ter muita persistência. Não pode desistir, né? O meu orientador do doutorado, ele falava assim, não, vamos mandar o seu artigo já para a revista, porque aí a gente tem como se fosse uma banca de um doutorado qualificado, gratuita. Bora ver o que esse pessoal tem a dizer, a gente está recebendo uma orientação, é gratuito, gente. Vai testar a sua ideia no mundo. Aí demora ali um tempão para vir a resposta e vem aquela resposta, né? Aí então assim, nossa, o que eu estou querendo fazer, né? Mas o pessoal ajuda, né? A gente vê por outras óticas, né? Exato. Faz parte do processo, não tem jeito. Do processo. Né? E é um ótimo processo. É igual você falou no início, né? 40 nãos para um sim, né? 40 coisas na caixinha para um sim. É isso mesmo. Uma ideia que parecia muito maluca, ou um protótipo que você foi fazer que parecia que assim, poxa, vou juntar 3 coisas aqui,
vai que dá e de fato funcionou, até você se surpreendeu com algo que deu certo? Acho que foi a questão de testar o sensor de umidade do solo, né, o princípio de funcionamento dele, para medir a umidade de minério, na hora que a gente começou a virar as pesquisas para a parte da mineração, voltar, né? E aí a gente fez uns testes preliminares ali e a coisa falou, ó, o resultado mostrou que tinha sentido e hoje a gente tem algumas outras patentes aí para equipamentos de medição de umidade de minério, que é outro problema grande aí da mineração, né? Tem a demanda, mas a gente ainda está num TRL mais intermediário. Né? Com o fomento agora da Embrapa, a gente pretende ter um equipamento para participar de feiras e levar ele para um TRL mais avançado. É uma grande ajuda da UFOP. O NIT, né? Uma grande ajuda para auxiliar nos contratos de licenciamento, de compartilhamento de espaço. Sem o NIT lá, nada estaria acontecendo igual está hoje. E pontualmente, então, o que foi uma porta que se abriu? Uma porta que se abriu, o CIDGOV, o edital. O edital foi importante porque ele, além da mentoria, do apoio financeiro, ele cola um selo na empresa, né? Uma empresa acelerada pelo governo de Minas Gerais. Ela passou por um processo de seleção, ela é inovadora, tem inovação, eu vejo assim. E todo mundo tem ideia, mas tem algumas que são mais qualificadas, né? Você já vem com selo. Eu penso que foi até para conseguir outros editais, né? Quando a gente conta a história, imagino eu que esse histórico pesa na avaliação. Dá uma credibilidade, né? Uma credibilidade, essa palavra. Até eu trabalhava no Fing Lab, que era um hub que as startups, muitas passavam lá, até para falar assim, não, eu passei por aqui, legitimaram que eu tenho uma maturidade para lidar com indústria. Então, às vezes, eu estou querendo lá só para pegar esse rótulo e mostrar, olha, eu sou bom, né? Eu tenho alguma coisa. Porque como inovações não têm o histórico, né, de empresas que têm 50, 100 anos para poder falar, eu tenho tradição, então a gente precisa criar outros rótulos para legitimar as ideias, né? E essas agências de fomento já logo no início é um impulso muito grande, né? Com certeza. Uma mudança de chave. Pesquisa ou mercado? Os dois. Eu acho que se você consegue, né, desde lá da pesquisa, chegar no mercado, aí é o ideal. É o sonho. Deu a volta completa, né? A volta completa. Não, e é uma visão muito bacana, até de vida, né? De você ver tanta coisa acontecendo, isso enriquece também em sala de aula, né? Você aponta realmente novos caminhos, igual você falou, que a UFV foi um ambiente que te abriu portas, falou, opa, tem coisa aqui que dá para fazer, e agora você fazendo a mesma coisa com seus alunos, com novas empresas, né? Alguém tem que puxar esse bloco, né? A gente consegue enriquecer ali os exemplos, né, práticos que a gente vivencia, a gente consegue enriquecer esse tipo de exemplo para os alunos, né? Então, eu acho que motiva também os alunos na hora que você... Porque, assim, os problemas vão surgir no ambiente real, na prática, e aí tem que vir uma solução para aquilo. Então você consegue atrelar muitas vezes as teorias que são pesadas ali na engenharia, você consegue dar um exemplo prático. Usei esse tipo de circuito para solucionar tal problema. Né? Teve uma vez que eu fiz assim, assado. Então eu acho... E até os laboratórios, né, que esses editais como Compete Minas, né, eles ajudam também a reformar o laboratório, até para facilitar essas visitas, né, de brilhar os olhos da criançada, ajuda a equipar bem, né, o recurso. E tem uns que reduz também um pouco a burocracia, né, de compra. A FAPEMIG tem feito agora editais que o recurso vai direto para a startup. Então... Claro, né, a burocracia existe, mesma coisa do processo de licitação e tudo, mas em alguns pontos é mais célere. Uma palavra que define a inovação? Persistência, acho que é persistência. Eu sou muito ali do laboratório, da bancada, do teste, faz uma, duas, eu não sei se alguém tem mais sorte do que eu, mas eu tenho que fazer uma... Tem que fazer umas 40. Se alguém fez 39? Eu sou tudo. De primeira, quando dá certo, é uma coisa errada ali. A gente até brinca no laboratório.
E até reconhecer o que deu errado, né? Porque também se você não consegue nem ver o que deu errado, é muito difícil. É o aprendizado, né? Aprendizado. Aí a gente vai pegando a experiência e vai tendo os atalhos. E para fechar, uma frase ou um mantra, alguma frase que você fala assim, nos momentos difíceis ou nesses dias que você tá para desistir, que você reafirma para você para seguir em frente nessa resiliência, nessa persistência. Não tem uma frase pronta assim, mas eu penso assim, ó, a coisa não tá dando muito certo, espera um tempo, né? Espera ali, passam 2 dias, esfria a cabeça, que parece que na hora que você acorda a solução vem, né? O pessoal sonha muito, né, com as soluções, às vezes vem em sonho, porque assim, você tá pensando aquilo o dia inteiro. Às vezes já tá esgotado e não vem, né? Aí você para um pouco, aí de repente, acho que dá certo assim. No meu doutorado, no final, eu sonhei com o meu orientador me orientando as coisas que eu precisava escrever. E aí... Eu acho que era eu dizendo para mim mesmo, né, no final das contas. Eu sou consciente, né? Mas veio por sonho. Isso acontece mesmo. Uma coisa eu não fiz, ainda fui criticado na minha defesa. Aí eu falei, lá, meu sonho, o meu orientador tinha razão. Do sonho. É o orientador dos sonhos. Dos sonhos. E para finalizar, deixar algum recado, algum conselho para quem tem alguma ideia, alguém que quer passar aqui pela UFOP para seguir seus passos, ou seus alunos, enfim. Eu acho que assim, a gente está vivendo um momento bem especial, né, de inovação no Brasil, em Minas. A gente tem esses editais, como eu mencionei. A UFOP está indo num caminho muito bacana. A gente tem a Incutec, né? Agradecer o professor André aí por ter levantado, né, a Incutec novamente. A Isabel, né, a doutora Isabel do NIT. A gente tem esses mecanismos, né, de proteção de propriedade intelectual, de fazer os acordos, de formalizar tudo, para deixar tudo funcionando dentro da universidade. Contar com esse apoio, né? Então a gente tem a Incutec e o NIT, para quem está aqui na comunidade ufopiana. Acho que a gente tem que buscar né, essas entidades aí e correr atrás dos editais de fomento. Fazer a jornada, né? Tem a ideia, tem que virar um produto, tem um produto, posso virar uma empresa, e cada um vai ajudando isso aí, nesse progresso, né? Que não é óbvio. Não é óbvio. Tem uma ideia, vamos na Incutec incubar a ideia, vamos passar por treinamento, questionamentos, testar a ideia, ver se aquilo... Que às vezes a gente imagina que é uma baita ideia, tem hora que a gente, né, quebra a cara, pivota, muda a ideia um pouco, às vezes ela já fica uma ideia melhor, vai lapidando. Quem sabe não tem até uma invenção no meio da ideia, procura o NIT para ver se faz uma busca de anterioridade, para ver se cabe uma patente, porque isso aí é um ativo da empresa. Você tem uma proteção mercadológica também e editais para conseguir o recurso para fazer a coisa girar. Ótimo. Bom, muito obrigado, Alan, por todo esse conhecimento, por toda essa inspiração de mostrar que a gente consegue criar coisas incríveis dentro da UFOP. Você abriu o caminho aí, já está chegando a segunda para passando. Inclusive, em breve, vamos conversar com esse pessoal também para contar essa história de como é a segunda startup aí já passando por ali. E parabéns pela inspiração. Acho que vai inspirar muita gente a pensar suas pesquisas de uma forma diferente. Obrigado, Ian, e parabéns aí pela iniciativa e pelo projeto. Valeu. Ok, pessoal. Então esse foi mais um episódio do Perrengue Tech, a inovação sem filtro. Para mais perrengues, acompanhe os próximos episódios. Até mais. Olá, pessoal. Na conversa com o Alan, a gente teve vários aprendizados. Primeiro, que o desenvolvimento tecnológico ele passa por várias instâncias. A gente tem a ideia, que pode levar muito tempo para prototipar e virar um produto. Tendo esse produto, eu vou fazer muitos testes em laboratório até conseguir chegar e testar no cliente, até conseguir uma escala. Então, cada uma dessas fases exigem testes diferentes, variáveis diferentes, né? Uma hora a gente está pensando na viabilidade técnica, outra hora pensando na viabilidade mercadológica, outra hora pensando na manutenção, na integração, na demanda do meu cliente. Então esteja atento em qual momento você está no processo da inovação para ver quais recursos você tem e o que precisa ser validado. Além disso, a gente viu que uma inovação pode movimentar o ecossistema local. Então olha só que bacana, era uma pesquisa
que movimentou várias outras pesquisas de mestrado e doutorado, até isso virar uma empresa, fortalecer com o NIT na UFOP de como regularizar essas patentes, levar novas empresas para o mercado mineiro, que vai atender novos empreendimentos. Então, como que uma ideia tem um potencial de virar uma inovação e mudar e abrir novas portas, né? Como eles já citaram, vem empresa nova por aí. E por fim, lembrando que se você tem uma ideia, ela pode valer R$1 milhão. Então aposte na sua ideia, pesquise, estude, prototipe e fique atento aos editais de inovação. Tem muito apoio a novas ideias e quem sabe não é você a próxima pessoa que estará por aqui. Até mais!